Solicito ao primeiro secretário, nobre vereador Claudionor Risse, que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, Claudionor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. Presente. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. E Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo número legal e invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Paulo Henrique Correia solicita a dispensa da leitura da ata, é regimental. Está em votação o pedido do vereador Paulo Henrique Correia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Das comunicações. Edital número 565 de audiência pública. Solicito ao vereador Claudionor Risse que proceda à leitura do edital de convocação de audiência pública. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo. O que tem? Audiência pública. Olímpio Jorge Nabem, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, fica convocada audiência pública a realizar-se no dia 30 de maio de 2008, sexta-feira, às 16 horas, na sede desta Câmara Municipal, cita na Rua 16, número 730, para demonstração por parte do Poder Executivo local a avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2008. Registre-se e cumpra-se, publicando-se na imprensa diária, afixando-se no local público do costume e dando-se ciência, por cópia, ao chefe do Poder Executivo e aos senhores vereadores. Dado e passado na Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, ao 19 de maio de 2008, eu, Claudionor Risse, primeiro secretário, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. Assina finalmente Olímpio Jorge Nabem, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Ainda nas comunicações, telegramas do Ministério da Saúde informando sobre a liberação de verbas para convênios com o município de Barretos. Também correspondência da Caixa Econômica Federal informando a liberação de recursos no valor de R$ 97.500 do Ministério do Turismo, com o objetivo de realização de sinalização turística. Comunicação também da Caixa Econômica Federal, de liberação de recursos no valor de R$ 292.500 destinados ao município no programa Turismo no Brasil, do Ministério do Turismo, também para a implantação de sinalização turística. Também informação da Caixa Econômica Federal relativa à liberação de recursos no montante de R$ 156.000 no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental Urbano. Verba oriunda do Ministério das Cidades, que tem por objetivo a interligação da adutora Comitivas Zequinha Amêndola ao reservatório Sorvetão. Você vai pedir o que é a suspensão? Não, vai pedir o dia. Ordem do dia já. Agora é a proposta de emenda. Não, só a proposta. Agora é a proposta de emenda à lei orgânica primeiro. Na ordem do dia, de discussão, projeto em discussão em primeiro turno, proposta de emenda à lei orgânica número 01/2006. Pois não, vereador Sebastião Rodrigues Oliveira. Senhor presidente, eu queria que o senhor, por favor, dá licença, vereador Paçoca.
É o laptop. O senhor vive reclamando que o laptop lhe tapa, vereador. Mas agora tem 2 laptops, esse aí e o Paçoca. Senhor presidente, por favor, eu queria pedir 1 minuto de silêncio da morte do Márcio Silveira de Moraes e pela dona Orondina das Silveiras, por favor. Eu gostaria de fazer coro ao vereador Sebastião Rodrigues Oliveira com relação ao minuto de silêncio, em homenagem à dona Eni Maria Saqueto Estopa, minha querida amiga. E do Dr. José Walter Dalmoro. Em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica, número 1/2006, de autoria de uma comissão especial, que apresenta a proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Barretos, e em face das alterações nas constituições federais e estaduais, e também do regimento interno da Casa. Esse processo já vem tramitando pela Casa há um longo período e, nesse momento, fica muito difícil a discussão desse projeto. Então, eu gostaria, vereador, que o vereador Anastácio solicitasse adiamento por 45 dias. O vereador Luiz Carlos Anastácio solicita adiamento por 45 dias. É o projeto de alteração da Lei Orgânica. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o adiamento por 45 dias. Projeto em discussão única. Aqui nós já entramos nos requerimentos nele. Direto, não, nós temos um no complemento. Não, é só um balancete, mas pode seguir a ordem dos requerimentos, senhor presidente. Pode seguir a ordem dos requerimentos? Pela ordem, vereador Luiz Carlos Anastácio. Eu requero vista dos requerimentos do vereador Paulo Henrique Correia, os demais que estão com vista comigo pela tramitação normal, a não ser que o autor do requerimento solicita vista. Mas para mim não teria um problema se for para votação englobado todos, se assim a Casa e o plenário concordar. Então, peraí. Tem que Bom, pedir vista do Paulo. com relação aos requerimentos do Paulo, o vereador Luiz Carlos Anastácio é mais explícito. O pedido é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a solicitação de vistas do vereador Luiz Carlos Anastácio aos requerimentos número, atenção secretaria, 496, 547, 548, 555, 556, 557 e 558 e 565, todos de autoria do vereador Paulo Henrique Correia.
Está em votação o pedido de vista do vereador Luiz Carlos Anastácio. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vistas do vereador Luiz Carlos Anastácio. Todos os requerimentos do Euripim. Estão em discussão os requerimentos número 538, 539, 540, 541, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem Euripinho. Vereador, senhor presidente, o requerimento 538, 539 e o 541, eu solicito vista dos mesmos. O pedido do vereador Dr. Otávio Alves Garcia é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista para os requerimentos número 538, 539 e 541, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Requerimento número 540/2008, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em discussão. Requerimento número 540/2008, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Oficiais do prefeito municipal solicitando informar se é possível aplicar uma camada de asfalto na rua José Ruiz, no Parque Residencial Minerva. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Euripinho. Requerimentos número 544, 549 e 554/2008, de autoria desse presidente. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade os requerimentos. Em discussão, os requerimentos número 545, 550, indicação 040/2008, de autoria do vereador Luiz Carlos Anastácio. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade todos os requerimentos. E a indicação do vereador Luiz Carlos Anastácio. Requerimento número 546/2008, de autoria do vereador André Luiz Rezec. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento. Requerimentos número 551/2008, 553/2008, de autoria do vereador Dr. José Francisco Abrão Miziara, Kiko Miziara. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Em discussão, requerimentos. Caprichou, hein, Mandioquinha? Requerimentos número 560/2008, 561/2008, 562/2008, indicação número 41/2008, 42/2008 e 43/2008, todos de autoria do senhor vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha. Estão em discussão os requerimentos. Não havendo oradores, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovados os requerimentos de autoria e indicações de autoria do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira. Indicação número 039/2008, de autoria do vereador Claudionor Risse. Presidente. O pedido do vereador Claudionor Risse é regimental. Está em votação o pedido de vistas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vistas do vereador Claudionor Risse. Ofício número 183/2008, relativo ao processo número 757/2008, de autoria do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balanço geral do exercício financeiro de 2007. Estava com vistas para o vereador Luiz Carlos Anastácio, que não se manifestou por escrito, mas irá fazê-lo verbalmente. Pela tramitação, senhor presidente. Com parecer pela tramitação. Está em discussão o ofício. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o ofício número 183/2008. Em discussão, o ofício número 308/2008, relativo ao projeto 1356/2008, de autoria do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de abril de 2008. As comissões de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer favorável, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo número 1356/2008. O que tem mais nele? O vereador Olímpio Jorge Nabem solicita o englobamento da matéria. O primeiro secretário, vereador Claudionor Risse, procederá à leitura das proposituras. O vereador que desejar discuti-las deverá solicitar destaque. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo. Matérias encaminhadas ao plenário para deliberações em sessão ordinária realizada no dia 26 de maio de 2008. Relação de requerimentos 569, Olímpio Jorge Nabem, 570, 571, 572. Do que se trata? Questão de ordem, vereador Kiko. Senhor presidente, é uma coisa meio enjoada que eu vou falar, mas é exatamente pela falta da televisão que eu acho que nós não podemos acabar a sessão tão rapidamente. Nós temos que discutir alguma coisa, nós temos que pelo menos chegar até às 11 horas da noite para justificar que nós fazemos um trabalho... Ah, está no ar? Está no ar. Ah, eu não sabia. Bom, então tá, tudo bem, obrigado.
Vereador Claudionor Riz. Repetindo os números dos requerimentos do vereador Olímpio Jorge Nabem. 569, Qual a emenda? 570, 571. É para ler? Vamos ver. O primeiro, 569. Olímpio Jorge Nabem requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se é possível implantar faixas para travessia de pedestres de frente à Escola Estadual João Baroni, bem como nos cruzamentos de suas imediações. O número 570 requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se há projeto visando o recapeamento asfáltico das vias públicas que circundam a Escola Estadual João Baroni, Avenidas Aerostato e Santos Dumont e ruas Venezuela e Peru, no bairro Nova América. O número 571 requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se há estudos visando a implantação de iluminação pública na rua 11 de agosto, entre as avenidas 1º de dezembro e Derby Clube, no bairro Derby Clube desta cidade. Finalmente, o número 572 requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se é possível enviar projeto de lei visando a gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos acompanhantes de portadores de deficiências. Do vereador Dorivaldo de Almeida Júnior, o Lilico, o requerimento número 574, que requer votos de congratulações e aplausos à equipe feminina de futsal de Barretos pela conquista da 4ª Copa Salense Regional de Futsal. Do vereador João Alberto Minaré, o requerimento número 575, que requer votos de congratulações e aplausos à empresa Bom Tour Turismo Limitada pelos excelentes serviços prestados à nossa cidade. Do vereador Existo Hélio Fernandes Césari, o requerimento número 576, que requer audiência pública visando discutir a proibição da emissão de sons e ruídos excessivos no período das 22 às 7 horas e outras providências. O número 577 requer audiência pública visando discutir o crescimento do uso de drogas e violência em nossa cidade. Do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, o requerimento número 578 inicialmente, que requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando informar se é possível reformar a quadra poliesportiva da Praça Valmir Ferreira Ramos, na Alameda Pedro de Almeida e Silva, entre as ruas Secap 12 e 14. Também do Mandioquinha, o número 579, que requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando informar se é possível implantar alambrados ao redor da quadra poliesportiva na Praça da Criança. Do Euripinho, o 580, requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando informar se é possível proceder ao serviço de recapeamento asfálticos em todas as vias públicas do Jardim de Alá, com destaque à Avenida São Pedro. Destaque. Também o número 581, que requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando informar se é possível implantar faixas para travessia de pedestres e semáforo na confluência da Avenida 17 com a Rua 22. Do vereador Kiko Miziara, o requerimento número 582, que requer oficiar ao senhor juiz de direito da 2ª Vara Civil, solicitando intercessão em favor dos funcionários públicos com relação ao concurso público de 2002 realizado pela Prefeitura Municipal. Também do Kiko, número 583, requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se é possível transferir o serviço de atendimento especializado, SAE, para um local mais reservado a ser escolhido pela administração. O de número 584 requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se há previsão para o retorno ou substituição da enfermeira padrão do ambulatório de saúde mental transferida para a Secretaria da Saúde. Finalmente, o vereador Kiko Miziara, com o requerimento 585, requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando informar qual o sistema usado à erradicação do mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti, em nossa cidade. Do vereador Paulo Correia, o requerimento número 586 requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando encaminhar a esta casa qual o motivo da transferência do funcionário Sr. Luiz Antônio Fernandes, chefe do agendamento do posto de saúde, postão. O 587 requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando informações relativas à manutenção das caçambas nas vias públicas.
Também o 588 requer oficiar o senhor presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado, solicitando informar se há estudos para a construção ou instalação de um escritório de representação em nosso contexto territorial. O número 589 requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando informar quando foi entregue ao serviço de pavimentação asfáltica do residencial Grande Horizonte. De número 590, requer oficiar ao senhor prefeito municipal. Ainda do vereador Paulo Correia, requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se todos os imóveis localizados no bairro Monte Alegre estão regularizados junto à administração. Também de número 591, o vereador Paulo requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se é possível diminuir a carga horária dos estagiários de nível superior da nossa cidade. Também o de número 592 requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar e enviar documentos relativos ao Parque Residencial Minerva. É que quando eu falo também, ele pediu falar todos? Ah, muito bem. Também do Paulo Correia, 593, requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se é possível substituir as lâmpadas de vapor de mercúrio por similares a vapor de sódio em todo o bairro Derby Clube. Destaque. Ainda do Paulo 594, requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se há projeto visando o recapeamento asfáltico de todas as vias públicas do bairro Derby Clube. Destaque. Também do Paulo 595, requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando a roçadura e limpeza dos lotes de terrenos localizados no bairro Derby Clube. Destaque. O de número 596, o Paulo requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se há projeto visando a abertura do início da Avenida 25 entre as ruas Fábio Junqueira Franco e 48 e 48. Destaque. Do vereador Lilico, o requerimento 599 requer votos de congratulações e aplausos ao senhor Luiz Paulo Vieira pela idealização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, CIPAT. Finalmente, do Lilico, o número 600 requer oficiar votos de congratulações e aplausos aos empresários Alexandre Borges dos Reis e Jefferson Manhattan Leite pela inauguração do campo de futebol Society da Academia do Torão. Pode ir? A palavra como líder do vereador Paulo Henrique Correia. Senhor presidente, Sebastião Rodrigues de Oliveira, para o tempo. O senhor quer por 5 minutos ou 10 minutos? 10. 10 minutos? O senhor tem os 10 minutos. Senhor presidente, Sebastião Rodrigues de Oliveira, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, pessoas que nos honram com a sua presença aqui, nosso boa noite, as pessoas também que estão em suas residências, nosso boa noite. O assunto da colônia, o assunto que me traz à tribuna, novamente, é a colônia da FEPASA. Desde o início do meu mandato, nós temos lutado, temos buscado solução para 74 famílias que moram naquele residencial. É uma luta que tá aí, o pessoal vem 9 anos lutando, desde 1999, quando um inconsequente de um funcionário da rede ferroviária esteve no conjunto e disse aos moradores que não era necessário mais pagar, porque o que eles pagam é um aluguel à rede, a antiga FEPASA. Eles pagam um aluguel à rede. E dizendo que não havia mais necessidade, porque os imóveis estariam sendo repassados aos moradores. E, diante disso, o pessoal ficou naquela ilusão, muitos deixaram de estar fazendo seus pagamentos, e no início do mandato, como eu disse, os moradores estavam recebendo uma cobrança alta, isso em 2005. E, nessa oportunidade, nós trouxemos a Barreto o representante da rede ferroviária no estado de São Paulo. Pode passar. Que
Fábio Aguiar. Pode passar. Aí é o presidente da rede ferroviária no país, Dr. Edson Nascimento. Ele esteve aqui também conversando com o prefeito, com os moradores. O prefeito, por 2 oportunidades, empenhado na solução de resolver essas casas. São casas que ficam no centro, praticamente, da cidade. E não foi feito naquela oportunidade porque não havia desmembramento das casas. Ou seja, ali é um lote só. E deveria, na época, ter feito o desmembramento. E, na verdade, isso não aconteceu. Então, naquela oportunidade, se não me engano, 2 cidades do interior de São Paulo conseguiram fazer esse repasse. Pode passar. Pode passar. Reunião com os moradores. Então, nós levamos, pode passar, nós levamos o presidente, o superintendente da rede aqui, conversar com os moradores. Houve a suspensão daquelas cobranças para que se levantasse para discutir em termos financeiros aquilo que a prefeitura tem de direito a receber da rede ferroviária, aquilo que os moradores também estavam devendo. Pode passar. Pode passar. Então, esse é um slide que eu estou retornando ao assunto, porque tem uma novidade. Pode passar. Reunião em São Paulo. A questão de 2, 3 semanas atrás, estivemos em São Paulo. Até gostaria de mostrar a foto, não é questão da... Isso. Aí é uma reunião com os moradores, porque eles voltaram a receber as cobranças, até numa forma agora um pouquinho mais pesada, que se não for feito o pagamento, não foi efetuado o pagamento ou a negociação, questão de 10 dias estaria mandando a via judicial. Então, a preocupação dos moradores que estão lá há muitos anos, tem gente lá desde o início. Pode retornar, porque eu acho interessante essa foto, porque eu quero mostrar aos moradores lá da colônia que esses moradores que foram lá representá-lo têm informações para estar passando para os vizinhos, para os colegas lá dentro da colônia da FEPASA. Porque ali foi-se comentado com relação a quem está lá por pouco tempo, existe aqueles que estão por muito tempo, tem que tomar algumas providências. Aquele pessoal que fez reforma também tem alguma orientação nesse sentido. Eu gostaria que procurasse lá, desde o início, está a Márcia, está o Elcio, que é o marido, está o Feltrin, tem uma série de pessoas que vêm lutando com isso aí. Infelizmente, até agora, nós não conseguimos, porque a rede passa por várias fases de liquidação, de inventariança, e ela está na fase de extinção. Hoje, o que a gente tem de informação da rede ferroviária, que está sendo feito o levantamento dos moradores, a prefeitura já passou o valor do IPTU devido, tá? Então, a gente está esse aguardo aí para que a gente possa estar definindo, porque a rede vai passar para o patrimônio da União. Aí, na questão social, teria mais condições de estar negociando. Como eu falei, por 2 vezes o prefeito tentou fazer essa negociação e, na hora que vai arrematar, fazer a negociação, muda-se de presidente da rede, muda-se de representante da rede aqui no estado de São Paulo. Então, a gente está nesse impasse, esperamos estar resolvendo essa situação, mas não depende só do município de Barretos, nem da Câmara Municipal. Há necessidade de outros entendimentos nesse sentido. O outro assunto que me traz aqui na palavra como líder, até me chamou a atenção, a Caixa Econômica Federal. Isso é mais a questão de um aviso, porque isso está sendo feito, veiculado, propaganda a nível nacional, que vai ter um leilão dia 31 de maio. Só que quem vê a propaganda talvez não vai entender em detalhes aquilo que a Caixa... É um feirão que vai ser realizado dia 31 de maio. O horário é das 9 às 17 horas na Caixa Econômica Federal. Pode passar. Por que eu estou chamando a atenção? Porque são várias famílias hoje que pagam seu aluguel de 300, 350... Pode retornar um pouquinho. Não, tá. Que paga o seu aluguel de 300, 350, sabendo esse morador que ele pode ter acesso ao crédito imobiliário. Então, vai ser nesse sábado na Caixa Econômica Federal. E lá, juntamente, a representante da Secretaria do Planejamento e Habitação, a Mônica,
vai estar presente juntamente com um grupo de voluntários para que possa também dar uma assistência àquelas pessoas que procurarem a Caixa Econômica nesse sábado. Pode passar. Que tipo de imóvel residencial pode ser financiado? A Caixa possui diversas linhas de financiamento. Pode passar. Primeiro, aquisição de imóveis novos ou usados. Segundo, aquisição de terreno. Terceiro, aquisição de material de construção para construção, reforma e ampliação de imóvel usado. Retorna mais um. Imóvel na planta, tá? Pode passar. E muitas pessoas têm aquela dúvida, se ele não tem carteira assinada, ele não tem acesso ao financiamento? E a Caixa responde que sim. A Caixa aceita a comprovação de renda formal ou informal. Pode passar. Então, o que é preciso para ter acesso ao crédito? Pode passar. É necessário que o interessado possua capacidade de pagamento para assumir o financiamento imobiliário pré-hateado, além de não possuir restrições cadastrais. Hoje, o município, se não me engano, tem 5.000 famílias com cadastro na prefeitura, aonde a gente, através disso aqui que nós estamos chamando a atenção, que você, morador de Barretos, que tem aí um aluguel de 300, 350, até 400 ou mais, você pode ter esse acesso desde que preencha os requisitos. Então, esse leilão na Caixa Econômica Federal, nesse sábado, é para isso. E a gente está fazendo aqui uma divulgação, porque eu acho que muita gente nos procura os vereadores, procura o prefeito, naquela ânsia, naquela expectativa de estar buscando o seu imóvel. Aí é uma oportunidade. Então, por isso que a gente resolveu usar a tribuna aqui, para que a gente possa estar passando essas informações. Como eu vi pela televisão, parece que é alguma coisa que não chega até o conhecimento da população, é por isso que a gente resolveu usar essa tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento 569/2008, do vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em discussão. Vamos discutir todos? Requerimento 571/2008, vereador Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 572/2008. Requerimento 580, do mesmo vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em discussão. Você que sabe. Pode vir eu. Vai ver eu. Tá bom, obrigado. O Paulo também já roubou a cena. Ei, Jair, falar de você agora, tá rolando. Hein? Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, em nome do Jair Ponciano, quero cumprimentar a todos, do seu Joaquim, todo o pessoal que está nos assistindo, do Lambari, todos os amigos nossos que acompanham todo o trabalho da Câmara, e dos telespectadores da TV Barretos, que está nos acompanhando ao vivo. Senhor presidente, com relação aos requerimentos que eu irei questionar aqui, quero frisar o 572, que eu... Está fora de ordem, né? Joaquim, está todos aqui? Todos não estão. Quantos tem? São os que o senhor pediu destaque, vereador. O que o senhor não pediu não está na pauta. Não, eu não ouvi você pedir destaque de todos. Bom, quem estava antes era o Exílio. Mas o senhor quer discutir? O senhor não estava na presidente, então o senhor não pode falar que não ouviu. O senhor quer discutir todos? Está na presidente, Joaquim, eu pedi.
Então tá bom, então o senhor vai discutir. A gente vai, da outra vez, passa o microfone para ele falar mais alto. Então. Só quando você estiver na presidência você pode falar, Joaquim. Você não está na presidência, não pode falar. Senhor presidente, com relação ao requerimento 569, recentemente tivemos ali na escola João Baroni e observamos os alunos fazendo um trabalho de trânsito junto à professora de cidadania, né, de orientação, e naquele local foi nos solicitado que fizesse uma travessia de frente à escola. Eu acho que esse assunto é um assunto que vem constantemente na casa, a pedido de muitas escolas que têm nos solicitado constantemente a presença, principalmente, de um agente de trânsito, do policial, para poder disciplinar o trânsito em relação às escolas pelos alunos que entram na entrada e na saída. Já observamos, já foi questionado aqui, muitas escolas têm solicitado constantemente dos vereadores antes que alguma tragédia aconteça. E eu tenho uma escola perto da minha casa, né? A gente observa isso, realmente há necessidade de se fazer um controle. Eu sei que talvez seja inviável devido a muitas escolas que existem dentro da nossa cidade, mas a solicitação está sendo feita, eu irei fazer de uma forma global para que possa atender as escolas com relação a esse trabalho de orientação aos alunos, para que muitos pais que às vezes, na confiança de que o aluno vai e volta para sua casa sozinho, pode correr um risco e talvez não voltar vivo. Essa é a minha preocupação. Está tendo muito acidente, está havendo realmente uma responsabilidade muito grande por parte dos motoristas, dos carros, dos veículos, e a gente tem medo de que uma criança realmente seja atropelada e que alguma tragédia o aconteça. Então, eu estou solicitando, com relação à escola João Baroni, as providências em relação a essa solicitação, que se coloque realmente travessia de pedestre, para que nada de mal aconteça. E já o requerimento, senhor presidente, 571, é de minha autoria. Recentemente, a 11 de agosto, recebeu melhorias, como já foi falado aqui na casa, com a pavimentação asfáltica, e nós esperamos agora que essa Avenida do Coqueiro, onde ficou muito belo, muito bom, uma avenida que realmente a população tem aprovado esse projeto, essa obra gigantesca. Eu estou solicitando a iluminação no trecho. Nós sabemos que muitas melhorias há necessidade de fazer de uma forma geral. Houve a pavimentação, agora o vereador está solicitando para o prefeito a possibilidade de estar iluminando esse trecho da Avenida 11 de Agosto, que é uma reivindicação da população que acompanha o trabalho que vem sendo feito por essa casa, por o vereador, pelo prefeito, de atender às necessidades e às demandas do município daquele local. E com relação, senhor presidente, ao requerimento 570, também relacionado com a João Baroni, nós verificamos que naquele local, no local onde se encontra a escola João Baroni, há necessidade também de uma pavimentação asfáltica. Notamos que, às vezes, com as pedrinhas que se soltam lá, Lambari, da pavimentação do trecho, às vezes coloca em risco até a integridade das pessoas que estão naquele local. Então, eu acho que a necessidade é uma necessidade constante de pavimentação asfáltica, de um recapeamento asfáltico ao redor da escola João Baroni, devido às melhorias que ali estão e devido à escola que lá existe, como já foi solicitado por esse vereador. Então, vai mais essa reivindicação em relação ao requerimento 570. E, senhor presidente, com relação ao requerimento 572, que é o que me preocupa, recentemente na casa eu fiz um projeto de lei, visando a gratuidade do transporte coletivo urbano aos acompanhantes de portadores de deficiência. Notamos e sabemos que a discriminalidade é muito grande em relação a esse assunto, uma vez que muitas famílias que têm o portador de deficiência têm dificuldade de poder estar usando o transporte coletivo para poder levar esse
esse deficiente para fazer uma fisioterapia, porque muitos deles não têm condições, não têm veículo próprio e dispõem desse trabalho. A minha preocupação com relação ao projeto que foi feito na casa, e uma vez não tive que solicitar a retirada, uma vez que tratava de matéria administrativa e a assessoria jurídica da Câmara manifestou pela inconstitucionalidade. A gente respeitou e eu fiz, através do requerimento, a solicitação para o prefeito, está enviando o projeto de lei. Aqueles pais que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que está presenciando a sessão, sabe muito bem o que significa ter um portador de deficiência na sua casa, o que representa, as dificuldades, remédio, quantas pessoas você tem que dispor para poder dar um tratamento adequado, além da parte de fisioterapia, do tratamento, que nós sabemos que isso aí requer um cuidado muito especial. Então, eu estou pedindo, através desse projeto, que não haja essas desigualdades sociais, que a gente possa realmente fazer alguma coisa em relação a isso. E eu tenho certeza que, através desse requerimento, esse projeto vindo do prefeito, a gente poderá, junto às empresas da cidade, junto à promoção social, cadastrar as pessoas necessitadas de deficiências físicas e poder, o deficiente físico, poder dar condições para que o seu acompanhante possa estar recebendo esse benefício, que isso aí não é nada de gratuidade, não é esse o contexto. É no sentido de poder dar assistência às famílias que tanto necessitam e solicitam dessa casa uma providência para poder ajudar. Como eu já disse, nem todos têm condições, nem todos têm veículos próprios para poder locomover e levar o seu deficiente para poder fazer o tratamento adequado. Está aí a minha reivindicação e eu espero que seja atendido o mais rápido possível, senhor presidente. E com relação ao requerimento 580, nós sabemos, como já foi falado, a Avenida dos Coqueiros, e entendemos que no redor, no Jardim de Alá, no bairro Jardim de Alá, um bairro conhecido na nossa cidade, um bairro que agora realmente recebeu e tem agora o conceito devido às melhorias naquele ao redor. Mas nós entendemos que só as melhorias ao redor não significa. É importante que se faça um trabalho conjunto. Qual é o trabalho? O trabalho que esse vereador está solicitando é o recapeamento. Nós sabemos que a Avenida São Pedro é uma via muito desgastada, que já está muito desgastada, que já foi feito o serviço de tapa-buraco, mas não tem resistido aos constantes concertos que tem feito naquele local. Então, o que eu peço é que faça realmente um estudo e que o nosso secretário possa atender, colocar no seu cronograma a possibilidade de poder atender um recapeamento realmente nas mediações do Jardim de Alá, porque entendo que agora, com aquela via que foi construída, que é a Avenida dos Coqueiros, entendemos que há necessidade de se fazer um trabalho conjunto para que possamos contemplar com alegria a melhoria. Só para finalizar, senhor presidente. Só para complementar? Mais 5 minutos? O senhor tem uns 5 minutos. O senhor está bonzinho. Aqui deu 10. E, senhor presidente, com relação ao requerimento 581, quando nós estávamos discutindo aqui na casa semana passada, com relação o trânsito da nossa cidade, o perigo que vem ocasionando muitos acidentes, e sabemos que é frequente dentro dos nossos telejornais, dos nossos jornais, os constantes acidentes. E uma munícipe, aproveitando o ensejo, a preocupação desse vereador, em relação aos meus requerimentos, às minhas solicitações, pediu para que nós fizéssemos um trabalho, doutor Otávio, aqui na casa, ou uma solicitação através desse requerimento. Se ela estiver nos assistindo, ela vai ouvir, ela vai ver a preocupação, que é a Rua 22 com a Avenida 17. Ali tem um condomínio e nós entendemos que, por ser aquela via expressa, a Rua 22, as pessoas descem realmente numa velocidade constante, que vai encontrar o semáforo na 15. E ali na 17, eu estou solicitando uma providência, uma travessia de pedestre ou um semáforo. Eu entendo que
por sair lá logo do condomínio e se dirigir à área central, há um perigo constante, porque tanto o carro que transita da Avenida 17 quanto o que vem da 22 vem em velocidade, nós entendemos que o perigo ali há de se cuidar. Então, vai a solicitação desse vereador com relação a esse pedido, pedindo que se faça uma travessia de pedestre ou sequer um semáforo na Avenida 27, na Rua 22 com a Avenida 17. Mas, senhor presidente, para finalizar, como eu falei, e aqui na casa muitos dos nossos vereadores preocupam e têm preocupado com o trânsito da nossa cidade. Eu quero fazer um apelo realmente, pedir, já estou solicitando na casa, que é minha preocupação constante, é com relação à entrada e saída dos alunos das escolas. Eu sei que talvez seja até inviável e difícil atender a todos, mas gostaria que algum trabalho fosse feito de uma maneira rotativa para que a gente possa dar segurança para as crianças que estudam na rede municipal, rede estadual, porque é frequente nós notarmos um perigo que vem acontecendo com relação aos carros que transitam nas proximidades da escola e no trajeto onde as crianças se dirigem à escola, quando da entrada e quando da saída. Então, eu acho que é uma preocupação não só minha, de todos, mas que nós estamos procurando fazer alguma coisa assim, e todos aqueles que a gente encontra, professores, através dos projetos aqui, o Câmara Escola, tem solicitado, porque é uma preocupação constante com relação às crianças, os alunos, para que nada de grave aconteça. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor falou à vontade, ficou sossegadinho. O senhor quer falar mais? Estão em discussão os requerimentos do vereador Olímpio Jorge Nabem. Não havendo orador, está em votação. Requerimento 569/2008. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 571/2008. Está em discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 571/2008 do vereador Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 570/2008. Está em discussão. Não havendo orador, está em votação o requerimento do vereador Olímpio Jorge Nabem. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 572/2008. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 580, vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 581/2008, vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento. Satisfeito, vereador? Está lido, explicado? Muito obrigado. Requerimento 574/2008, do vereador Dorival de Almeida Júnior, Lilico. Requerimento 599/2008, do vereador Dorival de Almeida Júnior, Lilico. Requerimento 600, Dorival de Almeida Júnior. Está em discussão. O vereador deseja discuti-lo. Presidente, Sebastião Rodrigues, demais vereadores, população que nos ouve pela TV Barretos. Primeiramente, presidente, gostaria de estar falando meu requerimento que eu fiz de congratulações à equipe de futebol feminino da cidade, futsal.
É uma conquista grande para a nossa cidade, essas meninas que vêm fazendo um trabalho de alguns anos já, e o reconhecimento nosso é a batalha dessas meninas, que alguns meses atrás a gente via pelos jornais da cidade, onde elas não tinham nem bola para treinar. Elas colocaram na primeira página no jornal da nossa cidade, requisitando bola para fazer treinamento. Até isso, elas chegaram a isso. E destacar também o trabalho do professor José Renato, o Macarrão, que persistiu com essas meninas, mesmo com as dificuldades de não o apoio às meninas, e elas, graças a Deus, com o esforço delas, elas conquistou esse título para a nossa cidade. Fica o nosso reconhecimento a todas as atletas e principalmente ao técnico pelo trabalho que vem fazendo com essas garotas. O outro requerimento, presidente, o 599, vem ressaltar o trabalho do fisioterapeuta Luiz Paulo Vieira, o Lupa, que através da semana de prevenção de acidentes do Minerva, vem fazendo um trabalho brilhante com aquelas pessoas. E no sábado agora eu estive no local, senti a euforia daquelas pessoas, mesmo trabalhando, saindo do emprego, coisa de 15, 20 minutos atrás, estava lá se destacando e participando do evento. Eu acho que é assim que as empresas têm que trabalhar com os funcionários também, procurando incentivar e principalmente trabalhar nessa prevenção, que eu acho que é muito oportuno para essas pessoas que muitas vezes necessitam do trabalho e tendo reconhecimento dos seus patrões, e através desse trabalho do Luiz Paulo a gente quer cumprimentar todos os funcionários do Minerva. E o senhor Alexandre e o Jefferson são dois proprietários de uma academia aqui em Barretos, que eu acho que tudo que venha a fazer na nossa cidade, que venha acrescentar e aumentar investimento de uma forma que venha gerar mais emprego e gerar oportunidade para a nossa cidade, a gente tem que cumprimentar. E através desse requerimento meu, eles acabam de inaugurar um campo de futebol ali do lado da academia, campo sintético. São jovens que acreditaram no potencial da nossa cidade. Já tem uma das academias maiores da cidade e hoje implanta mais uma novidade naquela academia. E fica o nosso reconhecimento, que através desses dois jovens que hoje vêm se destacando na nossa cidade, donos de academia da cidade, possam vir futuramente outros novos investimentos, e a gente acredita que isso venha a crescer mais a nossa cidade. Nosso muito obrigado. Requerimentos está em discussão. Requerimento 600/2008, vereador Dorival de Almeida Júnior, Lilico. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade o requerimento 600, vereador Lilico. Requerimento 599/2008, do vereador Dorival de Almeida Júnior, Lilico. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 574/2008, do vereador Lilico. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Lilico. Não, você quer dizer? Requerimento 578/2008, do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira. Requer-se oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se há possível reformar a quadra poliesportiva da Praça Valmir Ferreira Ramos, na Alameda Pedro de Almeida e Silva, entre as ruas Secap 12 e 14. É a quadra da Secapinha, lá da Benedito Realino Correia, que está em situação precária, não tem piso, não tem lateral, não tem mais nada, acabar com tudo, e nós precisamos com urgência vê-lo, que é o lugar que aqueles pessoal vão para se divertir, seus vereadores. Infelizmente está, lamentavelmente, não tem nem mais pisos. Então esse vereador está solicitando se há possibilidade de reformá-lo e cobri-lo.
e colocar alambrado e um guarda para que olhe a quadra que estão necessitando para as crianças se divertir. Está em votação requerimento 578/2008. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 578/2008 desse vereador. Requerimento 579/2008. Sebastião Rodrigues de Oliveira, requer-se oficial senhor prefeito municipal, solicitando informar se há possível implantar alambrado ao redor da quadra poliesportiva na Praça da Criança. Senhores vereadores, lá há a possibilidade de colocar, nem que seja do lado lateral pela direita ou da 32 pela esquerda, porque a garotada joga futebol e a bola cai lá na cadeia e fica difícil pegar a bola durante a noite, doutor. Infelizmente, os carcereiros não podem deixá-lo de olhar os presos para pegar a bola para as crianças. Já está faltando bola, porque fica perdendo muita bola lá e só pega no outro dia. Então, infelizmente, nós precisamos ver isso com urgência, que é a única quadra de lazer próximo à cadeia. Está em votação o requerimento 579/2008. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 579/2008 desse vereador. Requerimento 582/2008 do vereador José Francisco Cabral Miziara, que requer-se oficiar o senhor prefeito ao senhor juiz de direito da 2ª Vara Criminal, solicitando interseção em favor ao funcionalismo público, com relação ao concurso público de 2002, realizado pela Prefeitura Municipal. Está em discussão. Está em discussão o requerimento 583, vereador José Francisco Cabral Miziara, que requer-se oficial ao senhor prefeito municipal, solicitando informar se há possível transferir o serviço de atendimento especializado do SAE para o local mais reservado a ser escolhido pela administração. Requerimento 584/2008, do vereador José Francisco Cabral Miziara, que requer-se oficial ao senhor prefeito municipal, solicitando informar se há previsão para o retorno ou substituição da enfermeira padrão do ambulatório de saúde mental transferida para a Secretaria de Saúde. Requerimento 585/2008, do vereador José Francisco Cabral Miziara, que requer-se oficial ao senhor prefeito municipal, solicitando informar qual o sistema usado a erradicação do mosquito transmissor da dengue Aedes aegypti em nossa cidade. Está em discussão. Discutir todos os requerimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, cidadãos, são 4 os requerimentos que eu pretendo discutir aqui. O primeiro deles, que é o 582, é em relação a uma situação que já está tramitando em nossa cidade, que foi baseada, ao que consta, numa denúncia anônima e que foi acolhida pelo Ministério Público com relação ao concurso efetuado pela Prefeitura Municipal no ano de 2002, e cujos 403 aprovados e contratados pela Prefeitura de então estão sendo notificados de que terão que prestar esclarecimentos e, muito possivelmente, em razão da possível anulação desse concurso, virem a ser demitidos. Nós sabemos que agora, nesse momento, não é possível que eles sejam demitidos em razão do processo eleitoral, mas isso pode acontecer perfeitamente após o processo eleitoral. E para nós, que estamos relacionados principalmente aos serviços de saúde da Prefeitura, sabemos que essas pessoas farão uma imensa falta. Lá mesmo na saúde mental existem 2 pessoas
realmente já notificadas, e possivelmente uma terceira virá a ser, que não estava em período de férias, e ela não nos notificou se havia sido notificada ainda ou não. Mas 3 pessoas que exercem funções específicas dentro de serviço de mão de obra qualificada, evidentemente que farão muita falta no processo, principalmente se ele vier a ser estabelecido pelo Ministério Público a partir das eleições e na transição de mudança de prefeito, que provavelmente vai ocorrer, que a gente espera que sim, pelo menos, mas que possa então vir a chegar a um ponto em que grande parte dos serviços, principalmente relacionados à saúde, terão que parar, ou estarão fazendo um procedimento que já não é tão satisfatório em razão de outras interferências e de outras limitações da própria administração, que já não é, então, tão eficiente, passarão a ser muito mais deficientes ainda, e quem vai prejudicar, e quem vai sair prejudicado, evidentemente, é o usuário, é o povo. E a gente aqui fala tanto em povo, está na hora de a gente começar a cobrar um pouco das atitudes da administração, e agora, no caso em questão, de algo muito mais poderoso no sentido de decisões, que é o Ministério Público, e que ele não faça, né, nada dentro do processo de tramitação, de averiguação das possíveis fraudes denunciadas nesse concurso, e que até hoje a gente não viu, né, como elas foram realmente sacramentadas e documentadas, e que isso não resulte em prejuízo para todo mundo. Não vejo ninguém que saia ganhando com uma situação como essa, só vejo prejuízo para aqueles que já estão exercendo, então, de 2002 para cá, já são 6 anos de atividade profissional, e a maioria deles, se não todos, exercendo de uma forma muito digna e muito competente, e que deixará de ser feito, e um outro concurso para suprir essas lacunas vai ser uma coisa que só vai ocorrer daí 6, 8 meses do próximo mandato. Prejuízo que a gente não quer, nem para esses que foram concursados e que, na grande maioria, se não todos, aprovados condignamente, aprovados com a decência e a lisura do concurso. Pelo menos assim que a gente pensa. E eu espero que eles não sejam prejudicados por isso. Está aí o termo do requerimento, solicitando ao promotor público, no sentido de que ele, pelo menos, retarde o processo para que se averigue todas as formas e se deixe, no processo de transição da mudança de prefeito, haja uma possibilidade de que não haja nenhuma forma de prejuízo de atendimento à população, que é o eficiente que a gente pretende. O segundo requerimento que eu apresento, senhores vereadores, é que eu já tenho sido muito procurado e notificado por alguns usuários da chamada Casa Rosa, que é a entidade onde são feitas as assistências aos pacientes portadores de doenças sexualmente transmissíveis, do AIDS e de outras doenças infecto-contagiosas. Não, então, são só aquelas pessoas que têm doença sexualmente transmissível que são atendidas ali. Mas, para a maioria da população, são esses que são atendidos ali. E esse sistema de atendimento às pessoas é muito aberto e permite que as pessoas sejam vistas entrando e saindo dali. E muita gente, evidentemente, se constrange por isso. E um dos graves prejuízos por esse constrangimento é a pessoa deixar de frequentar a unidade de tratamento e evoluir dentro da doença de forma tal que possa se tornar uma pessoa terminal de acordo com a gravidade da doença que tem. Eu estou solicitando ao prefeito que arranje um jeito, que há a possibilidade de fazer uma outra unidade de saúde muito mais escondida, muito mais protegida, e que as pessoas se sintam à vontade para poder frequentar. Porque lá frequentam até mesmo os pacientes portadores de dengue, vereador João Minaré. E se são portadores de dengue, alguém pode ver, o fulano está entrando naquela casa ali, não, aquele lá está com AIDS. E o bochicho corre muito fácil dentro das coisas, ainda mais quando existe algum interesse de denegrir a imagem da pessoa. Eu gostaria, então, que fosse uma forma um pouco mais protegida para que essas pessoas pudessem fazer o tratamento, que já não é em nada, absolutamente em nada, saudável, nada agradável para as pessoas, ainda terem que se submeter a uma forma de censura e humilhação pública que não precisa acontecer. É bem possível se fazer de uma forma um pouco mais protetora às pessoas, porque ninguém gosta de estar doente. E muitas vezes essa doença pode ter vindo por alguma forma de promiscuidade. Ou não, porque existem muitos aidéticos, por exemplo, que são contaminados por processo de transfusão,
por exemplo, e não tem culpa nenhuma de terem contraído. Ou mesmo pessoas que foram ludibriadas pelo seu parceiro sexual e acabaram tendo a contaminação do seu organismo e agora tem que fazer o tratamento. E não devem fazer esse tratamento de uma forma que haja uma forma de exposição diante da opinião pública, que nem sempre é condescendente com isso. O terceiro requerimento que eu abordo aqui, senhores vereadores, é uma coisa preocupante, porque principalmente na saúde mental, que é onde eu trabalho, acontece um entra e sai, às vezes, de funcionários extremamente necessários ali e que, de repente, deixam de fazer parte do corpo de funcionários que ali trabalha. Nós ficamos na saúde mental por muitos anos, muitos, 5, 6 anos pelo menos, sem uma enfermeira padrão. Conseguimos, nesse ano, a questão de 3 meses atrás, mais ou menos 3 meses atrás, que fosse indicada uma enfermeira padrão para trabalhar dentro do ambulatório. Só para lembrar aos senhores, o COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem, proíbe que técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem apliquem medicamentos em pacientes. Quem só pode aplicar isso é a enfermeira padrão, aquela que fez o curso superior. Nós tínhamos uma. Conseguimos uma que, por sinal, é irmã da nossa assistente social, dona Madalena. Nós tínhamos uma lá. Agora, essa semana, sem mais nem menos, fomos notificados que ela foi removida de lá para suprir lacunas que a prefeitura possa ter em função das carências que ela possa ter por não ter funcionários em número suficiente para atender nas diferentes unidades de saúde. Com isso, nós voltamos a perder. E não é raro, infelizmente, que chega lá um paciente agitado, que chega lá um paciente que precisa ser medicado de urgência, porque aquilo lá ainda continua funcionando como pronto-socorro. E não devia ser, porque não é. E nós agora não temos um funcionário qualificado para poder administrar a medicação. Por mais que eu diga, não, pode fazer que eu autorizo, mas eu não sou a autoridade para isso. O máximo que pode acontecer é eu ter que sair do meu consultório, pegar e medicar o paciente, acompanhar a evolução dele, quando esse não é um serviço meu, isso é um serviço da enfermeira que foi removida. E não há possibilidade, assim, não foi um negócio assim, não, ela vai sair, daqui 2 semanas volta. Não, saiu e acabou. Amém para nós, mais uma vez. Sinal de que não existe um processo de organização dentro da administração e dentro da Secretaria da Saúde. Está ainda deixando a desejar demais da conta. E não é só nesse aspecto, mas em cada semana vou trazer material aqui suficiente para mostrar que se pretende fazer um processo que seja voltado efetivamente para a população, está se deixando a população plenamente de lado. O que